Pessoal, vamos dar início à nossa primeira videoaula de hardware aqui do nosso canal. O que nós precisamos saber nessa primeira videoaula? Estamos aqui montando uma grade em forma de slide aqui, que estará disponível para download abaixo da descrição do nosso vídeo, do que nós vamos aprender agora nessa videoaula. O que nós vamos aprender? Em quantas partes são divididas o nosso computador, o que é um hardware, e quais são as suas principais componentes que o compõem e as suas determinadas funções básicas aqui nessa videoaula. Vamos então começar. O computador ele é dividido em três partes fundamentais, que são o hardware, software e o peopleware. Nós vamos enfatizar, focar principalmente nesse hardware, porque a nossa playlist, por enquanto, ela vai ser dedicada apenas de hardware. Mais em frente, estarei fazendo aula sobre software e peopleware. O que é um hardware? O hardware nada mais nada menos que a parte sólida do seu computador. Que é isso? A parte física, que são as peças, são os acessórios, são a sua gravadora, o gabinete, o monitor, entre outros componentes dela. Sendo então assim periféricos de entrada e saída, peças que compõem esse computador. Vamos dar início nesses tipos de peças que compõem o computador. Vamos lá. O computador é composto basicamente por 5 peças. Não que ele seja delimitado, composto apenas por 5 peças, mas o básico dele é composto apenas por 5 para que no mínimo ele esteja funcionando. Então nós vamos começar a falar um pouco mais sobre essas 5 peças fundamentais. A primeira é a placa-mãe. De forma básica, a placa-mãe é responsável por fixar todas as peças e periféricos dentro do gabinete. Note, essa é a placa-mãe e esse é um gabinete. O gabinete é uma caixa metálica, onde ela vai estar fixando todos esses componentes, acessórios, placas, fios e entre outros componentes dentro do computador, dentro dela. A função dela não é só fixar as peças dentro aqui formando o computador, mas sim ela é para evitar dar descargas elétricas, pois nessas regiões metálicas ela não influencia que cargas possam vazar e eletrocutar o usuário. Vamos para o segundo componente. O segundo componente, um dos mais importantes também, nosso computador, é o processador. Ele é responsável por calcular e processar dados aritméticos, dando informações compostas por códigos binários. Como assim? Imagens, vídeos, fotos, dados, letras, todas essas informações são passadas para eles, só que em forma de código binário, que é a única linguagem que o computador pode ler, formada por zeros e uns, e mais em frente nós estaremos explicando sobre o que são esses códigos binários e como devem ser calculados. E o processador também, vamos focar nele, que ele é uma das peças mais caras quando você quer montar um computador. Ele é uma das peças mais procuradas e mais caras também. E independente do modelo de processador que vamos estar mostrando mais em frente, são peças que custam muito caro. Pode ser o preço mais caro, mais caro do que uma placa-mãe em si. Vamos para o nosso terceiro componente. Nosso terceiro componente é a memória RAM. A memória RAM ela é responsável por armazenar temporariamente os dados do nosso computador. Por que armazenar os dados temporariamente? Essa memória ela funciona apenas quando o seu computador está ligado. Após que o seu computador desligar, essa memória não funciona mais. Por quê? Ela é apenas uma memória de leitura e escrita. Ela lê os dados que são transmitidos para o seu computador e escreve na sua tela. Como assim escreve? Transmite imagens, transmite em forma de imagens, músicas, vídeos, essas coisas. Ela é responsável por carregar esses arquivos. E após dela desligada, o mecanismo que a carrega, ela não funciona mais, pois ela não tem energia mais para funcionar esse tipo de memória. Então, por isso que era um tipo de memória temporária. Ela tem que estar com o computador ligado para que ela pode funcionar em tempo real. Vamos em seguida ao nosso quarto componente. O quarto componente, diferente da
memória RAM. Ele é um HD, que significa Hard Disk. Sua principal função é armazenar os arquivos, vídeos, fotos, entre outros programas, de uma forma permanente, de uma forma que ao desligar o computador ele não pode sumir os arquivos. Ele é responsável também por carregar um dos maiores softwares do nosso computador, que é o sistema operacional. Então, de uma forma simplificada, ele é uma memória permanente, uma memória que ao desligar o computador, ela não perderá os seus arquivos, a menos que o HD seja danificado por alguma ação que possa ser feita dentro dele. Vamos para o nosso último componente, que é a fonte de alimentação. Vamos dizer assim, considerando o nosso computador como um corpo humano, a placa-mãe, né, controla essas funções, é como se fosse o corpo, e a fonte é como se fosse o nosso coração. A fonte de alimentação, sua principal função é fornecer e distribuir energias para todas as peças e periféricos do nosso computador. Sem ela, não adianta você ter o melhor processador, melhor placa-mãe, melhor HD e melhor memória RAM, e não ter uma boa fonte para suportar todas essas peças. Então, a fonte de alimentação é um dos acessórios principais para que seu computador possa funcionar, quer dizer, ligar basicamente. Então, ficamos nessa aula. Nas próximas videoaulas estaremos explicando mais detalhadamente sobre esses tipos de acessórios. Até mais.